Então sejam muito bem-vindas na nossa reunião de unidade. Hoje nós vamos mexer um pouquinho com o sentimento de vocês, fazer vocês pensarem um pouquinho. Mas antes disso, nós vamos começar a nossa reunião colocando Deus em primeiro lugar, que é um dos grandes legados da Mary Kay, na qual a gente tem orgulho, né, em ter na nossa empresa. Então vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer a oportunidade maravilhosa que Ele colocou nas nossas mãos, pedir para que Ele nos encoraje, nos dê paciência, para que a gente enfrente todas as pedras do caminho durante o nosso percurso e que Ele aproxime de nós pessoas que realmente queiram fazer acontecer na sua carreira, na sua vida Mary Kay. Que assim seja. Então vamos lá, começar. Bom, começar com vocês com uma frase da Mary Kay Ash que eu acho divina, né? Você pode usar as pedras do caminho como obstáculo ou como degraus para o seu conhecimento. E aí, qual é a escolha de vocês? Vamos começar com essa perguntando assim? Qual a escolha de vocês? Quando a gente fala em pedra do caminho, é muito fácil, né, para quem está de fora, pré-julgar o que a gente está passando. Mas as pessoas podem ter uma visão melhor, né, do que a gente que está enfrentando algum problema. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o medo, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o medo. Vamos lá. O que é o medo? Fala pra mim, escreve aqui pra mim, do que vocês têm medo? O que é? Quero ouvir um pouquinho vocês. Ouvir não, né, ler? Mas eu quero saber de vocês. O que o medo, o que é o medo? Do que você tem medo? Boa noite, Regina. Já começa falando qual que é seu medo. Medo geral, não precisa ser especificamente Mary Kay nesse momento. Um medo. Deixa eu ver, do que eu tenho medo? Eu tenho medo de barata. Tenho medo de barata. E vocês? Muito corajosas, né? Ninguém tem medo de nada. Então tá tranquilo. De não conquistar os seus sonhos. Ótimo. Perfeito, Thaís. Medo de não dar certo. O que mais? Vamos pensar. Quero pensar junto com vocês. Exterioriza. Bota pra fora tudo que é medo aí que vocês tiverem. Medo de qualquer coisa. Minha irmã tem pavor, não é nem medo. De aranha. Enfim, é um medo, não é? De não ser mais útil, Josi, que forte. Medo de abordar as pessoas, Vanessa. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que mais? Vai pensando nos medos, vocês podem ir escrevendo, enquanto isso eu vou continuando, tá? Mas vai escrevendo aí pra gente falar sobre os medos. Então vamos lá, vamos numa definição do que é o medo. É uma reação que o nosso organismo tem em contato com algum estímulo. Pode ser um estímulo mental, ou seja, a gente cria o medo, né? Ou algum objeto, alguma coisa, por exemplo, um leão na sua frente, que te gere um alerta no organismo que aquilo ali, que você está em perigo, certo? Então, esse é o que a gente pode colocar como medo. E o que esse medo faz no nosso organismo como reação? Então, vamos lá. Ele dispara uma resposta fisiológica no organismo, que vai liberando os hormônios que são responsáveis pelo estresse, então a adrenalina, o cortisol. E ele deixa o indivíduo preparado para fugir, para lutar, né? Ele já deixa preparado. Então, a resposta do nosso organismo com aquele medo, a princípio, é o quê? Ansiedade. Vocês já repararam que quando a gente tá com medo de alguma coisa, ou que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente fica extremamente ansioso. E aí eu brinco sempre com as minhas meninas falando assim, Deus não trabalha em coração ansioso, então acalma seu coração. Quando a gente tá com medo, coração palpitando acelerado, às vezes as coisas fogem um pouco do controle e isso nos trava, né?
Então, sendo assim, a gente pode traçar escalas, né, de grau de medo. Então, pode ser o pavor, que é aquele medo incontrolável que a pessoa até desmaia, e pode ser uma ansiedade leve, né? Então, essa é a escala que vai variar do medo. E ela vai provocar na gente reações físicas, né? Que é uma descarga de adrenalina, acelera o coração, dá tremura. Quem aqui de vocês já foi para fazer uma abordagem fria e a mão ficou gelada e não parou de tremer? Escreve aí pra mim, quem já fez isso. Ó, era para eu fazer uma abordagem fria. Ai, meu Deus, a minha mão gelou. Uma tremura, não consegui sair do lugar. É normal, é super normal. É o novo, é a falta de segurança, né? Ele pode provocar uma tensão exagerada e a pessoa entrar até em depressão. Mas vamos parar para pensar? Nós lidamos com o medo desde criança. Vocês já pensaram nisso? Por quê? Quando a criança é pequena, a mãe mete um monte de medo na criança. Primeira coisa que a gente sempre escuta aí: o homem do saco, não é? A gente não fala isso pra criança? Ah lá, ó, fica fazendo isso, o homem do saco vai vir aqui pra te pegar. Quem que já falou isso pros filhos? A gente fala, a gente cria um medo. A gente faz as crianças dormirem com uma luz acesa com medo, né? Com medo de por acaso a criança passar mal durante a noite, até você bater a mão na luz, até ver o que tá acontecendo, então já deixa uma luz acesa. Não é assim? A gente tem vários medos, e esses nossos medos, medo de mãe, medo de pai, vai passando para os filhos. A minha mãe morre de medo de chuva. Consequentemente, a minha irmã, que como é a mais velha, pegou todo esse medo de chuva para ela. Caiu uma gota, ela já tá morrendo de medo. Tinha aranha no quintal da minha mãe, que ela tinha um pé de morango, lá uns negócios, rama de morango. E aí minha irmã pegou uma aranha na mão. Enfim, passou medo para a criança e ela tem medo até hoje. Então, muito dos medos é uma construção da família, né? A gente brinca, por exemplo, aqui em casa, o Léo adora os super-heróis, né? Tem super-herói aqui, ó, espalhado no quarto inteiro. E ele era apaixonado no Hulk, ele achava o Hulk o máximo, que ele era bonzinho, mas ele era grandão. E o pai começou a brincar com ele. Ele começou a fazer arte e uma forma de fazer ele ficar quieto foi: filho, eu tô ficando verde, olha aqui, o papai vai virar o Hulk. Pronto, ele não pode nem ver o Hulk na frente dele mais. Morre de medo do Hulk. Entendeu? Então, é um medo que a gente passa. Então, vamos pensar. Esse medo que você tem, ele realmente existe ou é você que tá criando? Porque existe um medo real, né? Existe aquele medo, por exemplo, eu tô na frente de um leão, o leão tá com fome. Esse é um medo real. O bicho pode te atacar e te comer em qualquer momento, né? Mas existe um medo que não existe. Por exemplo, eu estou com medo de falar sobre Mary Kay para uma pessoa que está do meu lado. Isso é um medo que não precisa existir. A pessoa vai te comer? Não vai. Ela vai te bater? Não vai. O máximo que vai acontecer é ela falar não, obrigado. Fim. Então, vamos dar um passo à frente. Então, no nosso negócio, vocês já falaram algumas coisas aí? Gente, tem alguma convidada aqui na sala que eu tô falando igual uma doida aqui? Nem perguntei, né? Desculpa. Se tiver alguma convidada, fala eu aí. Então, ó, sobre o nosso negócio. O que as pessoas mais me relatam que possuem medo? Medo de agendamento. Ô, Monique, seja muito bem-vinda, Flor. Ó, se precisar de tiver qualquer dúvida, estiver indo muito rápido, Thaís também, seja bem-vinda. Pode me parar, tá? Então, o que as consultoras trazem pra gente de medo, tá? Ah, Regina, que delícia! Bem-vinda, meninas! Medo de agendamento. Tem medo de realizar a sessão. Tem medo de fechamento de vendas. Tem medo do quê? De marcar uma entrevista de início. Tem medo de falar sobre a oportunidade Mary Kay. Juliana, Elaine, estou de olho em vocês, hein? Tem medo de pegar contato com desconhecidos na rua. Tem medo de fazer um pedido alto. Tem medo da possibilidade de não vender. Tem medo de não dar certo. Vamos pensar agora no nosso negócio Mary Kay, tá? Especificamente no nosso negócio Mary Kay.
As meninas novinhas, as meninas convidadas ainda podem falar com mais propriedade para nós. Eu não entraria na Mary Kay por medo do quê? Bom, eu vou falar por mim. Eu não quis entrar a princípio na Mary Kay com medo do investimento. Com medo de não dar conta, com medo de não ser capaz. Eu tinha família, não, eu tenho, né? Mas assim, eu tinha família, 2 filhas, eu tava grávida, tava com problema de saúde. Então a possibilidade de não dar certo na minha cabeça era muito grande, não me achava capaz. Então esse era um medo que eu tinha. Se ele era real ou não, eu só iria saber tentando. E aí eu ia ter que desafiar esse medo. Não é assim? Medo de falar em público, medo de ter que liderar, que mais? Vamos lá. As convidadas, do que vocês têm medo? Preciso que vocês falem pra mim, pra gente conversar sobre esses medos aí. O que mais? Medo do quê? Mas olha só. Vamos esperar um pouquinho, olha que legal. O medo, acabei de falar pra vocês que ele reage no nosso corpo. Medo de pedido, Bruna? Vou te falar a resposta certinha pro seu medo de pedido, porque eu também tinha, isso é exatamente o que você tá falando. Então, sabe o que o medo provoca na gente? Ó, olha as reações que ele provoca. Ele aumenta a adrenalina no sangue, então faz a gente ficar acelerado. Aumenta nosso nível de atenção, a gente fica com atenção, né? Assim, qualquer coisinha, qualquer reação já é sinal de alerta, né? Nosso coração aumenta o nosso batimento cardíaco, então, consequentemente, a oxigenação sanguínea do cérebro é maior. E a gente se encontra a postos para lutar. Se tiver que bater, a gente bate, se tiver que brigar, a gente briga. Só que, por que você transforma todas essas reações em um negócio ruim? Porque, na verdade, se o medo faz isso tudo com a gente, na verdade, nós somos super-heroínas. Então, olha lá. Vamos ver. Não é? Olha só o que ele faz com a gente. Ele transforma a gente em super-heroínas. Vocês já ouviram aquele ditado falando que, nossa, quando você tá num estado de tensão, de nervoso, você cria uma força que você nem sabe de onde vem. Já ouviram isso? Se pegam o seu filho, se alguém, vamos falar de mãe aqui, que fica mais fácil. Se alguém vai fazer alguma coisa ruim pro seu filho, nossa, você vira uma leoa. Boa noite, Mariana. Vira uma leoa, não vira? Você, põe um grandão no chão facinho do que o medo faz, né? Quando a gente transforma esse medo em coragem. Então, olha lá, nós somos super-heroínas. Por quê? A gente tem adrenalina no sangue, então as qualidades da super-heroína aí. Nível de atenção elevado. Nós somos modificadoras de vidas. Prontas e mais aptas para lutar. Realizadoras de sonhos. Coração acelerado, então a gente põe o coração em tudo. E o que é isso, gente? É só qualidade de quem quer vencer, qualidade positiva. Se nós soubermos filtrar as sensações que o medo provoca em ação e não deixar isso nos paralisar, vai pro abraço. Nós somos verdadeiramente super-heroínas. Quando uma pessoa vai iniciar no negócio Mary Kay, ela tem, obrigatoriamente, vamos dizer assim, fazer o primeiro investimento, certo? Investimento do showcase, que é o kit inicial, que ela vai fazer o investimento de 169. Muito bem. Muitas pessoas começam com esse investimento e não dão prosseguimento. Elas não continuam. Elas não fazem o pedido inicial. Mas aí eu pergunto pra vocês, por quê? Alguém sabe me responder? Eu acredito que todas as consultoras que estão aqui na sala já fizeram pedido, já venderam e continuam a vender, porque vocês estão aqui na sala porque querem continuar buscando o crescimento dentro da empresa. Então, são consultoras ativas, vamos dizer assim. E por que você trava na hora de fazer um pedido? Por que eu quero entender, quero que vocês me ajudem a entender por que a consultora entra na Mary Kay, pede o cadastro, faz o cadastro, mas não dá sequência. Não continua. Qual o medo que pode acontecer? É impressionante, né? Como ela toma aqueles 3 minutos de coragem lá, faz o cadastro e depois se paralisa, se breca de novo. E aí? Onde está o problema?
Quem sabe me dizer? Por que tantos inícios não qualificados? Alguém saberia me ajudar? Eu tinha medo. O meu início foi qualificado no segundo mês, não foi no primeiro, porque eu tinha medo. Medo de fazer um investimento e não pagar porque a fatura ia chegar. Medo de várias coisas. E eles me paralisaram durante um mês. Até que tudo mudou. Eu fiz o meu primeiro pedido porque eu tive a primeira venda. Medo de não vender, exatamente. Então eu tive, quando eu fiz a minha primeira venda, aí sim eu comecei a perder o medo, porque eu vi que naquela primeira venda de 600, eu vendi 600 reais numa sessão, na minha primeira sessão, eu vi que aquilo era possível. Acho que pode ser por conta que para ter um bom retorno necessita de um alto investimento. Tal erro é outro erro, Josi. Não tem. A sua, vamos dizer assim, a sua frequência no negócio é que faz com que você tenha um alto lucro. Não necessariamente você precisa ter um valor alto de investimento para fazer um pedido enorme. Eu não vejo nem necessidade disso, a não ser que você vá vender tudo aquilo rápido. Então, assim, qual é a pergunta que eu faço para vocês quebrarem esse medo? Elis, todo mundo que vem me perguntar, você acha que eu faço um pedido de 40%? A minha resposta é, quanto você vai trabalhar? Porque você sabe que em uma sessão, a gente vende em média 300 reais. Quanto você vai trabalhar? Porque em um mês, vender um pedido de 40% é muito fácil. Só não vende quem não trabalha. Se você falar pra mim, eu vou trabalhar, Merkei não é dinheiro fácil. Se alguém de vocês aqui, alguma de vocês entrou com a ilusão de um mundo cor-de-rosa, em que o dinheiro vai cair do céu nas suas mãos, sinto muito, você tá na empresa errada. Pede pra sair, literalmente. Não é assim que funcionam as coisas aqui, né? Nós somos extremamente reconhecidas, né? Super valorizadas, mas se você não trabalhar, não colocar a mão na massa, esquece, tá? Esquece. E eu tenho esse cuidado de falar pra todo mundo, porque tem muita gente que fica iludida, né? Vê o carro cor-de-rosa, minha diretora tem um carro cor-de-rosa, a fulana fez uma viagem internacional, tá lá. Você tem ideia do tanto que ela caminhou pra chegar lá? O retorno é rápido para quem trabalha. É isso que tem que se entender. Eu vou falar de mim porque é o que eu tenho experiência. Em 3 anos de empresa, eu conquistei muitas coisas que eu não conquistaria nem em 10 anos, 20 anos de trabalho numa empresa privada. Eu poderia trabalhar a minha vida inteira numa empresa e nunca ganhar um carro rosa, né? Eu poderia trabalhar a vida inteira numa empresa e nunca ganhar mais que 10 mil reais. Eu poderia. E eu consegui tudo isso em 3 anos. Pouco tempo. Né? Eu entrei... Se for pensar, muita gente almeja um salário como o meu e talvez não vai ter oportunidade de ganhar nunca na vida, mesmo fazendo faculdade. Então, assim, as oportunidades existem. Existe realmente os reconhecimentos, mas você precisa caminhar uma estrada boa aí para conquistar. E aí, se você deixar o seu medo te paralisar, se você não virar a sua super heroína em busca do sucesso, vai aquele velho ditado: ou você luta pelos seus sonhos, ou alguém vai te contratar para realizar o sonho deles. Aí você escolhe, você pode trabalhar numa empresa privada, realizando o sonho de outra pessoa, ganhando seu salário ali no final do mês, contadinho. Você que escolha. Não tô falando que isso seja ruim, tá? Tem muitas pessoas que sobrevivem disso e, nossa, quantos anos eu já não trabalhei assim também. Mas se você tá aqui dentro e pode conquistar mais, não fique com os braços cruzados, né? Bom, aí eu tenho um momento de reflexão para vocês. Você precisa de uma energia, né, para te tirar do buraco. Que buraco é esse? É a zona de conforto. Porque, gente, é muito
fácil eu ficar deitada no sofá assistindo sessão da tarde sem precisar trabalhar. É muito fácil eu não ter que me dedicar, ficar só em casa arrumando coisa pra fazer. Né? É muito fácil, é uma zona de conforto muito gostosa. Mas a partir do momento que você tem um sonho, que você colocou na sua meta e você quer alcançar, corre na direção. Então você liga aí a sua chavinha como que eu posso falar pra vocês? Senso de urgência e pisa no acelerador. E aí é a hora de você fazer uma autoanálise. Você tem medo ou você não está disposto a sair da sua zona de conforto? Ah, mas existe a crise, né? A gente não escuta assim, mas tem a crise, o Brasil está em crise, a Dilma e não sei o quê. A minha vida não mudou nada. Eu não senti absolutamente nada de crise, a não ser os aumentos aí de alguma gasolina, imposto, luz, enfim. Mas eu continuo trabalhando do mesmo tanto, vendendo do mesmo tanto. E não sou eu que estou falando, só eu que estou falando. Se vocês pegarem jornal, revistas e coisas mais, olha lá o que aparece. A crise estimula a venda de cosmético, né? Maior economia, enfim. Existe uma crise? Existe, a gente não pode tapar os olhos. Mas a palavra que se implanta no Brasil não pode fazer com que você paralise o seu negócio achando que tudo vai ter crise. Alguém aqui sentiu? Alguém aqui continuou trabalhando do mesmo tanto que estava e parou de vender? Alguém? Eu quero saber de vocês. Alguém parou? Na minha unidade, muito pelo contrário. A pontuação das meninas está excelente, está até maior do que em anos que não teve crise. Isso significa que estamos vendendo sim. Estamos sim. Nós temos muito público. E cada vez mais as mulheres estão em busca de produtos de qualidade. Preferem qualidade e não quantidade. Né? Porque às vezes tem um produto lá que é baratinho, mas você tem que passar quase o tubo inteiro para ter o efeito. Enquanto o nosso, um tamanho de uma pérola é suficiente. Certo? Então, nós estamos aí em... Não quer mudar o negocinho, gente. Eu tô brigando com ele. Pera aí. Então, vamos lá. Pergunta você agora. Medo do quê? Tem gente que tem medo do sucesso. Então, uma cabeça cheia de medos não tem espaço para os sonhos. E você vai saber se vai dar certo de que jeito? Tentando. Simplesmente tentando. Senão você nunca vai saber. E eu volto a repetir para vocês. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe onde quer chegar. Então, você precisa saber onde você quer ir. Se você realmente quer ir. Para você conseguir alcançar. Senão, fica lá rodando igual a barata tonta, né? Eu quero isso, não quero isso, não quero. Então, você precisa saber onde eu quero chegar. Para onde eu quero ir. Eu quero, esse mês, virar Red Jacket. Muito bem. Então, trabalhe para ser Red Jacket esse mês. Eu quero ser uma diretora até o final do ano. Planejamento. Divida os meses. Quantos meses faltam para o final do ano? Quantos inícios eu preciso ter para ser uma diretora até lá? Ou para mandar minha carta de qualificação em tal período? Faça essa divisão, chame a sua diretora. Peça ajuda. Eu preciso de 3 inícios qualificados até tal data? Acelera, acelera. Não vê, para de ver problema, começa a ver solução. E você sabe que é engraçado? Que a partir do momento que você transforma aquilo que na tua cabeça é um problema em motivo para você realizar, as coisas começam a mudar. Sabe a história do copo meio cheio, meio vazio? Como que você vê ele? Você vê ele meio cheio ou meio vazio? Aí várias pessoas que eu vou fazer entrevista de início falam assim, ai, mas eu não tenho tempo porque eu tenho filho. Oi? Eu tenho 3. E os meus filhos não são problema, os meus filhos são solução. É por eles que eu faço Mary Kay. Porque se eu estiver trabalhando numa empresa privada e um deles ficar doente, não tem essa de eu não vou trabalhar hoje para ficar com meu filho. Se vira! Eu moro numa cidade sozinha, não tenho parente. Vou deixar meus filhos com quem? Então, defina para você o que é qualidade de vida e onde você quer alcançar. Certo?
Aí algumas pessoas falam assim pra mim: ah, mas o meu marido não me apoia. O meu marido não sei o quê. Eu não tenho isso. E compram as suas próprias desculpas. E aí conta pro outro, pra que o outro concorde, e aí fixe ainda mais aquela desculpa. Sabe assim? Mais ou menos assim, ó. Você olha para fora, tá chovendo. Você tinha planejado aquele dia pra fazer contatos, mas você olha pra fora, tá chovendo. Aí você chega pro marido: nossa, eu ia sair hoje pra fazer contato, mas tá chovendo, né? É ruim. Se ele fala: nossa, é ruim mesmo, pronto, acabou. Você não vai de jeito nenhum, já senta no sofá, põe em pijama, acabou, já era, né? Mas se tem uma pessoa do seu lado e fala assim: não, vai, você tem que ir, na chuva é ótimo, as vendedoras ficam todas dentro da loja sem atender ninguém, aproveita e vai nas lojas. Na hora você vai dar um estalo: nossa, é mesmo, né? Nossa, verdade, nós tem que aproveitar então que tá chovendo. Se afaste dos urubus e das urubeias, que eles te levam pro buraco. Tem amigos da gente, vocês vão notar que é engraçado, que isso provavelmente vai acontecer com vocês, já aconteceu ou acontecia com vocês. Tem amigos da gente que querem muito bem, gostam muito da gente, né? Sua mãe faz isso, Bruno? Gostam muito da gente, né? Então, só que eles não conseguem entender a sua felicidade, vamos dizer assim. Então, é grande amigo, tal, te quer super bem, pode ser às vezes até mãe, pai, né? Hora que você fala: vou começar meu negócio, e já fala: ei, não vai dar certo não. Conheço fulano que não deu certo. Conheço a ciclana que perdeu um dinheirão. Conheço o Beltrano. Tá. Existem essas pessoas que não deram certo? Existe, elas não trabalharam direito, não tiveram orientação, não fizeram o que a diretora mandou, enfim. Não deu certo. E quantas tiveram sucesso? Alguém sabe? Eu brinco que é assim, né? Aplauso e ninguém lê, mas se chamasse vaia, todo mundo ia ler. Ia saber detalhe. Diretoras que caíram, diretoras que perderam o carro rosa, ia estar lá tudo lá lendo. Mas aquelas que estão na frente, que estão ganhando, que tá sacudindo o esqueleto, ninguém nem sabe, né? Então, olha como o nosso cérebro puxa pro lado negativo. Vamos mudar a chavinha. Se aproxime de gente de sucesso, se aproxime de gente que tenha para te oferecer algo a mais. Cola na sua diretora. Ela é a pessoa de sucesso que você tem que mais valorizar, porque se ela tá onde ela tá, ela já ralou para conseguir chegar lá. Não é fácil, não. Quem falou que aí pra vocês que é fácil, mentiu. Alguém acha que é fácil? E aí, tira a chavinha da ilusão também de achar que virei diretora, não preciso mais trabalhar, né? Tem gente que tem essa ilusão. Sou diretora, não preciso mais trabalhar, agora eu só comando. Pode parar. Diretora divide a semana em várias coisas. Então, assim, falar por mim que sou diretora sênior. Um dia para as minhas diretoras, um dia para as minhas clientes, um dia para minha família, um dia para as minhas consultoras, acabou a semana. Entendeu? Então não tem esse negócio de moleza, não. Pera aí, meninas, só um minutinho. Que senão nós vamos ficar sem bateria. Vamos lá. Então, pensando nas pedras do caminho, dos obstáculos que vão aparecer, porque eles vão aparecer, né? E aí, a vitoriosa, a pessoa vitoriosa é aquela que sabe lidar com esses problemas, que sabe lidar com essas pedras no caminho, transformando mesmo esses obstáculos em degraus. Eu não tenho cartão, então não vou fazer mais Mary Kay. Hã? Não é? Não tem cartão, não tem jeito, não vou fazer mais Mary Kay. É mesmo? Então só faz Mary Kay quem tem cartão? Ai, cadastrei uma moça, ela não vai pra frente, também não vou fazer mais Mary Kay. Entendi. Só aquela pessoa que tinha na sua vida. A pessoa vai se colocando desculpas. E aí, ao invés de dar pedra no caminho ser degrau, faz com que a pessoa se afunde mais no rio, né? Então eu vou contar uma historinha pra vocês de um rei. Não sei se vocês já conhecem. Sobre a pedra no caminho. Uma história do rei sábio. Esse rei, ele era um rei muito sábio. E ele sabia que o povo era meio ignorante.
Então, que ele precisava falar através de parábolas, às vezes, ou fazer situações inusitadas para que as pessoas do reino dele, conseguissem entender e valorizar determinadas coisas. Muito bem. Então, ele teve uma ideia. E pensando sobre essa ideia, ele falou o seguinte: nada de bom pode vir a uma nação cujo povo reclama e espera que o outro resolva seus problemas. Deus dá as coisas boas da vida a quem lida com os problemas por conta própria. Certo? Aquela menininha que fala assim, a culpa é da diretora. Mas não fez nada, né? Entendi. Eu não faço exceção porque a culpa é da diretora, né? Entendi. Tá certinho. Vai lá. Então, vamos lá. Então, esse rei, pensando dessa forma, que as pessoas reclamavam demais que o outro não fazia, resolveu dar uma lição para aquele povo. E aí, no caminho, no meio do reino, ele botou uma baita de uma pedra. Colocou uma pedrona pesada lá. E escondeu. Ele falou, vamos ver o que vai virar essa pedra no caminho aqui. E deixou lá. O primeiro a passar foi um fazendeiro numa carroça, cheio de semente, estava levando essa semente para moer. E na hora que ele viu, quem já viu o tamanho, Nossa Senhora, desse descuidado que deixou essa pedra aqui, né? Ele desviou da pedra resmungando. Por que esses preguiçosos não mandaram retirar essa pedra da estrada? Continuou reclamando, inutilidade dos outros, falando que a culpa era do outro, ele pensando, falando com ele sozinho, reclamando da pedra no caminho. Mas ele mesmo nem colocou as mãos nessa pedra para tirar ela de lá. Não fez absolutamente nada. Muito bem. A próxima pessoa que passou foi o soldado. O soldado chegou, estava lá, olhando, admirando o seu cap lá, cheio de plumas, pensando nas medalhas da guerra que ele ia conquistar, na bravura, né? Que ele ia representar o seu país e pum! Não viu a pedra e tropeçou nela. Estatelou no chão. Aí ele ergueu, sacudiu a poeira, bateu assim, né? Pegou a espada dele, deu uma limpada e já punhou a espada assim. Esses preguiçosos deixaram essa pedra aqui no meio do caminho. Ele se afastou da pedra, sem pensar uma única vez que ele mesmo podia retirar a pedra dali do caminho. Segunda pessoa. Daí, deixa eu passar. Finalmente, e foi passando, né? Durante o dia todo ele foi vendo várias pessoas passando pelo caminho, reclamando da pedra e largando a pedra lá. Então, assim, ele viu inúmeras resmungando, um chutando a pedra, né? Um brigando com o outro por causa daquela pedra do caminho, falando que um tinha que tirar, o outro tinha que tirar, e ele foi observando isso o dia todo. Finalmente, quando caiu a noite, a filha do moleiro, que estava passando por lá, ela era muito trabalhadora, estava super cansada, porque ela tinha acordado cedo, né, pra ir pro moinho. E ela falou em pensamento para ela mesma: nossa, já tá ficando de noite, né, tá escurecendo. Alguém pode não ver porque tá escuro, tropeçar nessa pedra à noite e se ferir gravemente, né? Vou tirar essa pedra do caminho. E aí ela fez a maior força. Empurrou, arrastou aquela pedra pesada. E quando ela conseguiu tirar aquela pedra do caminho, embaixo da pedra, quando ela ergueu aquela pedra pesada, tinha o seguinte dizeres: tinha uma caixa embaixo da pedra. E nessa caixa estava escrito assim: esta caixa pertence a quem retirar a pedra. Ela se espantou, né? Na verdade, ela estava fazendo uma benfeitoria para o reino todo e ela não estava esperando que tivesse qualquer tipo de recado ali. Aí ela abriu a caixa e o que ela encontrou? Ela descobriu a caixa estava cheia de ouro. E eles estavam passando por uma dificuldade financeira tamanha. E aquilo lá tinha chegado em ótima hora, que ia resolver o problema da família do oleiro.
Então vamos à reflexão? O rei voltou, apareceu. É claro que quando eles ficaram sabendo que tinha uma caixa de ouro ali embaixo, vieram todos aqueles que tinham passado pelo caminho, batendo a mão assim na terra, né, tentando ver se ainda tinha uma moeda de ouro, alguma coisa de ouro ali jogada, para que eles pudessem tirar proveito da situação. Claro que eles ficaram extremamente arrependidos de não ter feito nada. E era esse o objetivo do rei mesmo, né? Então ele convocou todo mundo do reino e falou: meus amigos, com frequência nós vamos encontrar obstáculos e fardos no nosso caminho. Podemos reclamar em alto e bom som enquanto nos desviamos dele, e se assim preferirmos. Ou nós podemos erguê-los e descobrir o que eles significam. A decepção, normalmente, é o preço da preguiça. Então, às vezes, a gente inicia uma pessoa e nós paramos o nosso negócio. De repente, a gente vê aquela pessoa que iniciou depois da gente, tendo sucesso, sendo uma diretora de sucesso, conquistando vários prêmios, várias viagens, e aí vem a nossa decepção. A gente acaba se comparando com o outro e fala: nossa, por que ele teve e eu não? A decepção é o preço da preguiça. Então, se você não está disposto a pagar o preço do sucesso, você não tem condição nenhuma, né, de chegar até ele. Meninas, alguma dúvida? Vou abrir para vocês agora, para a gente tirar algumas dúvidas. Eu queria fazer alguns lembretes. Então, o primeiro lembrete é que nós estamos com a melhor promoção do ano, sem dúvida nenhuma, né? Então, se você ainda não parou para fazer contas, então comece agora, tá? Faça a conta de base, de primer, de corretivo, porque nós estamos, sem dúvida alguma, na melhor promoção do ano. Não tenha medo desse investimento. Se você tiver condição financeira de fazer um pedido um pouco maior e incluir uma quantidade de bases maior no seu pedido, faça, tá? Venda certa. É um dos produtos, se não mais, produto que a gente mais vende dentro da Mary Kay. Então, para vocês entenderem um pouquinho de desconto, na promoção, nós vamos pagar R$ 28,80 na base e vender ela por R$ 59,90. Então, o lucro é muito alto. Corretivo, a gente paga R$18 e vende por R$ 38. E o primer, se não me engano, é 65, 68. Alguém lembra o preço do primer? Eu preciso fazer uma atualização mental agora dos novos preços. Mas compensa demais da conta. Então, assim, o lucro tá 65, obrigada. Então, não tô tão ruim assim, não. Então, a gente vende por 65 e vai pagar 33, tá? Então, agora é a hora de acelerar mesmo, de comprar um pouquinho a mais, de manter o seu estoque equilibrado aí, para você ter lucro o ano todo nas vendas. Desenvolva formas de vendas para suas clientes, para que chame mais atenção. Eu noto que a formação de laços com os nossos clientes faz realmente com que a gente venda mais, tá? Então, você pode criar uma promoção num grupo fechado, não post aberto no Facebook, que não pode. Você pode fazer no grupo fechado um kitzinho, né? Kit pele perfeita, colocar lá base, corretivo e primer, falar pra ela que é do efeito Photoshop. Eu postei um videozinho pra vocês de uma pessoa que fez na metade do rosto dela, ela usou os 3 produtos e na outra não, para as pessoas notarem a diferença. Faça você isso, um desafio com elas. Vamos lá, ó, tô num desafio de pele perfeita, gostaria, entendeu? Liga para suas clientes, faça a demonstração nelas de novo desses 3 produtos. Coloque numa caixinha bem bonitinha, escrito, né? Parabéns, você acabou de adquirir o seu kit pele perfeita. Use a imaginação, saia do comum. Aquele que sai do comum se destaca, tá? Imagina, uma pessoa que viu a gente fazendo assim, viu todo mundo tirando selfie assim, resolveu inventar o pau de selfie e ficou rico, né? Então, invente coisas diferentes para o seu negócio também. Pense fora da caixa, faça coisas que pessoas nunca fizeram, né? Jogue o medo de lado, ele te trava, ok? Ele te trava.
Outra coisa que está acontecendo, esse mês é o último mês para o nosso fechamento trimestral, tá? Nosso desafio trimestral. Então, os prêmios estão super fofinhos, né? Todo mundo sabe como que faz para conquistar esses prêmios. Alguém não sabe como faz? Que eu explico. Desafio trimestral, como o próprio nome diz, são 3 meses. Você vai somar a sua pontuação dos últimos 3 meses. Então, o desafio funciona de 3 em 3 meses. Então, janeiro, fevereiro e março fechou o primeiro tri, nós estamos no segundo tri. Então, abril, maio e junho. Você vai somar a pontuação dos seus pedidos desses 3 meses. Se deu pelo menos 3.600 pontos, você já é uma consultora estrela. Parabéns, né? E aí você já ganha o primeiro prêmio do desafio trimestral. Quanto maior a pontuação que você tem, maior o seu prêmio, né? E lembrando que dentro do trimestre, cada início qualificado que você fez, a partir do momento que você vira estrela, cada início qualificado que você fizer, soma na sua pontuação mais 600 pontos, tá? Então, vamos supor que você esteja lá com 5.000 pontos. Você fez um início qualificado, no desafio trimestral vai somar 5.600. Então, a sua premiação vai melhorando com os seus desafios, com os seus inícios qualificados aí. Certo? Bom, queria dar já parabéns especial. Já tenho várias consultoras Pérola. Alguém já ouviu falar em consultora Pérola? Quem sabe o que é uma consultora Pérola? Vocês já ouviram falar na Rubi, Esmeralda, Diamante, Safira. E o que é uma consultora Pérola? Consultora Pérola já foi implementada nos Estados Unidos, já chega aqui. Mas nós já vamos sair na frente e eu já vou premiar as minhas consultoras Pérolas com um aro de pérolas lindo. Quem sabe o que é? O que será que eu tenho que fazer para ser uma consultora Pérola? Vou voltar aqui para vocês verem. Vamos lembrar comigo? Vamos lembrar comigo. Para ser uma estrela, qual que é a primeira cor de estrela? Não é, Bianca, quando são estrelas sempre. Aí é estrela consistente. Qual que é a primeira estrela? Qual a cor dela? Quem sabe? 3.600 pontos, Ana, certo? Para qual cor? Ninguém sabe? Safira, tá, tudo bem. E depois? E a próxima, qual que é a próxima pontuação e a próxima estrela? Rubi com... Muito bem. Rubi, qual que é a pontuação da Rubi? Soma de 1.200 em 1.200. Isso! A próxima, 3.600, 4.800. E depois? Qual que é a próxima estrela? Depois da Rubi? Esmeralda. E a próxima? Depois da Esmeralda. Diamante. E nós temos a Pérola agora. E a Pérola são 10.000 pontos. Então, aquela consultora que soma era a última. A Esmeralda era a última. Mas agora, aquela consultora que soma 10.000 pontos no trimestre vira consultora Pérola. Consultora Pérola. Então, assim, eu já tenho algumas consultoras Pérola para presentear com o aro. Então, vamos lá. Parabéns, então, a Bruna, Ana Letícia, a Andréia, Edmê e a Patrícia, que já se tornaram consultoras estrelas desde o mês passado. Então, já tá arrasando aí, né, meninas? Recadinho sobre os desafios, agora exclusivamente para minha unidade. Se tiver as minhas meninas que são de outras unidades, não tá valendo, tá? Então, o primeiro desafio que eu coloquei para vocês era as top 5. Então, as top 5 da unidade vão conquistar o seu copo, né? E a rainha, além do copo, o pin de rainha. Lógico, né? Que o super merece. Os outros 2 desafios que eu coloquei para vocês esse mês
foi o desafio das amostrinhas de base. Então, conforme a sua pontuação pessoal, vai aumentando a quantidade de amostras que você vai ganhar. Se você fizer mais que 4.000 pontos, além das amostrinhas das bases, para você demonstrar na sua sessão e arrasar, e nunca mais ficar falando, ai meu Deus, que cor que eu vou colocar no rosto da pessoa se eu não tenho todas as bases para demonstrar, né? Você ainda ganha uma mala térmica bonitinha aí para você se organizar. E todos as pessoas da nossa unidade que tiver feito um pedido e incluiu 40 itens da promoção, que a gente pode somar base, corretivo e primer, vai ganhar o PIN da chave do sucesso. Certo? Maria de Fátima, desse desafio aqui que tá agora na tela, é só desse mês, tá? A pontuação só desse mês. Esse desafio aqui, que é o da Mary Kay, é trimestral. Aí você vai somar 3 meses. Certo? Os últimos 3 meses. Abril, maio e junho. O meu desafio é só desse mês. Meninas, alguma dúvida? Podem perguntar. Dicas, dúvida, o que vocês quiserem. Agora é o espaço aberto para vocês. Vou deixar uma perguntinha para vocês aqui de finalzinho. Alguma? Ninguém tem dúvida? Todo mundo pronto para arrasar, então? Conquistando tudo? Então, nós vamos encerrar, já que vocês não têm dúvida. Então, gostaria de encerrar a noite fazendo com que vocês reflitam sobre o que você vai fazer das suas pedras. Se você vai fazer degraus ou se você vai amarrar no pé e deixar afundar no rio. Você é responsável, só você é responsável pelo seu sucesso. Beijo! Ótima semana pra vocês, muitas vendas. Meninas da tropa, vocês estão arrasando! Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau.